Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre a manutenção no desengate de vagões, sendo que essa peça é um diferencial do ferrorama e deixa o brinquedo ainda mais atrativo. Infelizmente, essa é uma peça que dá bastante problema. Algo comum de acontecer é essa peça estar empenada. Vocês podem notar aqui que há uma leve empenação nessa aqui, essa aqui não está das piores. E além disso, a questão aqui do funcionamento também muitas vezes fica comprometido. Nessa peça aqui, eu estou tentando mover essa alavanca e notem que ela não sai do lugar. Quando isso acontecer, a minha sugestão é que não force muito. Então, abra a peça e aí verifique qual o problema e faça a devida manutenção. Ao abrir, então, a disposição das peças dentro do desengate de vagões deve ser essa aqui. Podemos notar que há algumas molas. Essas molas, em alguns casos, elas arrebentam, né? Depois de algum tempo, começam a oxidar. Uma sugestão que eu já dei até no grupo foi usar mola de vagão aqui no lugar, se não tiver mais a mola original, né? Eu acredito que vai funcionar bem. Essa peça então é a que faz com que a parte que desengata realmente os vagões fique um pouco suspensa ou não. Vocês podem ver que há algumas saliências e são essas saliências então que fazem esse jogo. Quando cai aqui nessa parte que não há saliência, a peça lá fica para baixo. E quando cai na parte da saliência, então a peça fica mais suspensa. Como nesse caso aqui as molas estão boas, o que eu vou fazer basicamente de manutenção é tirar as peças, como eu fiz aqui, e colocar um óleo nos locais onde pode ter algum atrito e que pode estar fazendo com que o funcionamento fique comprometido, já que não há nenhuma lubrificação nas peças. Antes de aplicar o óleo, então já aproveitei e dei uma lavada em todas as peças. Tirei inclusive a outra peça que eu não tinha tirado antes, que é a alavanca que fica na parte de fora ali. E essa peça também que é a que realmente faz o desengate, né? Então agora é esperar secar para depois aplicar o óleo. Na hora de aplicar então o óleo, é importante colocar um pingo aqui no cotonete e então espalhar o óleo pela peça que se quer. O que eu fiz até na primeira vez foi colocar também aqui na parte da carcaça, tá? Mas acho até que não é necessário. O que aconteceu? Primeiramente funcionou bem, eu fazendo dessa forma, colocando nos dois lugares, só que depois ficou um pouco de excesso de óleo e acabou o funcionamento ficando pesado novamente. Então eu tive que abrir e secar um pouco, né, com um pano, e aí voltou a funcionar bem. Então ter esse cuidado, não colocar óleo em excesso, até mesmo porque senão ele vai ficar escorrendo aqui, até mesmo na peça depois de fechada. Até um ponto importante aí para quem usa esse óleo no motor é realmente colocar o mínimo possível, porque eu já ouvi relatos de pessoas dizendo que acabou escorrendo depois na locomotiva, né? Porque mesmo tentando colocar pouco, né, uma gota ali em cada orifício, mesmo assim acaba ficando ainda um excesso. Na hora de remontar, então, não há necessidade de seguir uma ordem. Eu primeiramente aqui vou colocar essa peça que vai encaixada no orifício que tem aqui na carcaça do desengate. Depois vou colocar essa peça e o que tem que se cuidar é que a parte é lisa, então vai ficar para cima e vai nesse pino aqui. Essa peça aqui tem a mola junto e vai encaixada nesse pino e a mola nessa parte aqui. Ela vai ficar então posicionada assim e o que tem que cuidar é que ela vai ficar em contato com a lateral da outra peça, tá? E não com essa peça aqui sobre ela. Essa peça aqui então vai encaixada no terceiro pino, que está mais à esquerda aqui, e esse braço dela aqui vai, ela fica em contato com esse segundo pino.
E aqui a gente precisa fazer um encaixe aqui para que entre nessa parte que fica saliente na parte de fora aqui da carcaça. Depois aqui eu vou colocar essa peça e aí a gente pode ver que há um trilho aqui dentro da carcaça, tá? Então ele vai ficar em contato com a lateral dessa peça aqui. Podemos notar o pino que existe ali, que vai depois conectado à peça que eu vou colocar por último, tá? E nesse quadrado, então ele vai ficar em contato com o pino da peça que eu coloquei anteriormente. Por último, vou colocar então essa peça aqui, que tem esse orifício que vai ficar, né, em contato com o pino que eu mostrei antes. E tem a mola também que vai ficar conectada a esse pino aqui. Então a peça vai ficar assim, e há um pino aqui para segurar ela, para que ela também fique no lugar. Dessa forma então temos a disposição original das peças, e aí então é colocar a tampa, os parafusos e testar. Depois então de remontar a peça, podemos ver que o funcionamento melhorou bastante. Eu aqui usei o óleo Singer porque era o produto que eu tinha e ele é bem útil, mas já vi o pessoal comentar aí que usou graxa automotiva e que tem um bom resultado. Então, por favor, se você já usou ou se faz a manutenção dessa peça aqui de outra forma, usando algum outro produto, por favor, informe nos comentários. Eu sempre gosto de dizer que o que eu estou apresentando aqui não quer dizer que é a melhor forma, e sim a melhor forma que eu conheço, a melhor forma que eu tinha como fazer. Mas o pessoal aí tem todo o espaço para colocar suas sugestões para que a gente consiga achar aí o que é o ideal.